Então, bom dia, né? Dando continuidade aqui à nossa disciplina de políticas de saúde e sociedade. A gente hoje vai falar sobre a Lei 7.500, o Decreto 7.508, né, de 2011, que ele regulamenta as bases do SUS, né? Bom dia, Adonias. E essa regulamentação, ela é obviamente muito baseada naqueles princípios, né, que a gente viu nas nossas aulas anteriores, tá? E aí, nós hoje, né, vamos conversar um pouco sobre o decreto 7.508. Obviamente, gente, vocês vão precisar estudar, né, esse decreto, mas na íntegra, tá certo? Aqui a gente vai pincelar os principais pontos, do mesmo jeito como ocorreu, só permitir aqui, do mesmo jeito que ocorreu na Lei 8.142 da participação popular e do financiamento do SUS, que a gente viu no nosso encontro passado, certo? Deixa eu só... Onde é que o negócio? Então, o decreto, como eu já falei, ele regulamenta a lei orgânica 8080, né? No início, e a gente já viu a lei 8080, obviamente a gente precisava transformar, operacionalizar a Constituição Federal, né, no artigo 196, que trata da saúde, na frase célebre, né, saúde, direito de todos e dever do Estado. Então, isso precisava ser transformado em ações concretas, né, que garantissem o acesso, né, à saúde para toda a população, independente de qualquer situação, raça, cor, religião, situação financeira, grau de escolaridade, opção sexual, qualquer, né, fator era para garantir essa saúde para todos. E que essa saúde ela fosse universal, né? Ou seja, que o indivíduo, né, ele não precisasse pagar por ela. Pelo menos é a ideia que se tem, que a gente não paga pelo SUS, né? Obviamente a gente paga e caro, né? E muito caro, através dos impostos que nós pagamos, né? Só do ponto de vista de município, 15% da receita do município, ela é para ser aplicada às ações de saúde, certo? E aí, de onde vem essa receita? Quem é que paga essa receita, né? Quem é que contribui para essa receita? Todos nós que pagamos os nossos impostos, né? Enquanto a gente está pagando IPVA, IPTU, os ICMS em cima das compras que nós realizamos, né? Quem tem empresa que paga outros impostos, né, com relação ao funcionamento da sua empresa, tipo alvará de funcionamento, os encargos, né, parte dos encargos trabalhistas também, que gerem impostos municipais, como o ISS, né, que é o imposto sobre serviços, né? Então, uma série de impostos que nós pagamos ao longo do nosso dia é quem financia o SUS, tá? É quem financia o nosso Sistema Único de Saúde, tá bom? Então,
indiretamente nós pagamos sim, e caro, né, esses impostos, tá? E, obviamente, esses impostos, eles convertem, né, aí na universalidade do sistema. Por que que a gente trata ele como sendo universal? É exatamente, gente, porque, por exemplo, na época do INAMPS, era a mesma coisa, né? Entretanto, só quem pagava imposto diretamente, ou seja, quem tinha uma carteira assinada, quem pagava a previdência por conta própria, quem tinha uma empresa, é que tinha direito à saúde, né? Hoje o que acontece? Hoje, independente de eu pagar ou não impostos, eu tenho o acesso universal. Entendem? Que é diferente do modelo que é, na verdade, que é muito similar ao modelo que é aplicado nos Estados Unidos. Né? E a gente se acha tão diferente deles. Não, o modelo aplicado nos Estados Unidos é muito semelhante ao nosso. Só que lá eles tratam como sendo um seguro de saúde, né? E lá eles pagam diretamente o seguro de saúde. Eles não pagam impostos, né? Como nós pagamos aqui, tá? E aí, o que eles vão pagar? Eles vão pagar exatamente já o seu sistema de saúde, entendem? E aí lá, quem não paga os seus impostos, né? Quem não paga a hipoteca, quem não paga o seguro-saúde, quem não paga uma série de tipos de impostos que eles têm lá, mas os impostos são diretamente relacionados àquele fim, né? É que não vão ter o acesso à saúde, o acesso universal, certo? Aqui no Brasil, a diferença é essa: independente de eu pagar ou não os meus impostos, eu vou ter acesso ao serviço de saúde, tá? E aí é onde o gargalo, né, ele é tão intenso, tão impactante, porque alguém tem que financiar, esse dinheiro tem que sair de alguém, né? Uh, e aí, gente, é o que eu sempre falo para vocês, sobretudo nessa disciplina eu venho falando muito, né? É uma crítica que eu tenho, né? Quem sou eu? E aí não é a professora Fabienne, é a pessoa Fabienne. A crítica que eu tenho à Constituição Federal é exatamente essa, né? Foi nos dado apenas o direito, mas não foi nos dado deveres, né? E aí, gente, alguém tem que pagar essa conta. Então, se eu, por exemplo, estou há 10 anos sem pagar IPTU, sem pagar IPVA, né? Eu estou me usufruindo da saúde do mesmo jeito do que alguém, né, que honra, que faz esforços tremendos para manter seus impostos todos em dia, né? Então, quando você parte aí para o princípio da justiça, né, isso nem sempre é justo, né? Mas é um modelo puxado para o socialismo, né? É um modelo aí que foi puxado, tem toda uma base, tem toda uma tendência ideológica no socialismo, né? Onde todo mundo vai ter os mesmos direitos, né? Em algumas culturas mais desenvolvidas do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, né, que são aí os países capitalistas, puramente capitalistas, eles discordam totalmente desse pensamento, né? Exatamente porque se a gente for analisar, né, e aí eu não estou nem defendendo o capitalismo e muito menos o socialismo, né, mas se você for analisar, né, criticamente, não é todo mundo que como é que a gente chama? Tem um termozinho até para pensar na dor do outro, né? Usualmente a gente é mais umbilical, isso é uma característica nossa, né, enquanto ser humano, tá? E aí, obviamente, né, o governo que ficou como responsável por pensar em todos, né? E aí a gente tem o sistema, né, funcionando da forma que funciona, tá? Então, obviamente, gente, com o passar dos anos, né,
e com a evolução dos processos de saúde, o aumento da complexidade, né, dos casos, o aumento da população, uma série de fatores, né, exigiu uma reorganização do nosso Sistema Único de Saúde, né? E aí, a Lei 8080, né, que ela dispunha sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, assistência à saúde, articulação interfederativa, né? 21 anos depois, né, você tem o decreto 7.508, que ele vem exatamente para tentar regulamentar a lei 8080, né? A lei 8080, gente, ela regula em todo o território nacional, né, uma lei nacional, federal, as ações e serviços de saúde executadas isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, né? E o inciso, né, 2 trata que o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade, né? E aí, entretanto, gente, isso aí é um inciso, né? Não é o que está lá muito claro, né? Com relação a essa nossa corresponsabilidade, né? No financiamento para deixar aquela imagem, né? De que nós somos, que esse sistema realmente, né? Ele é universal, ele é integral, ele nos dá saúde de forma equânime, né? Com todas aquelas diretrizes que a gente já estudou anteriormente. E aí o decreto, né, aqui é um print, né, do decreto, ele fala, né, ele regulamenta a Lei 8080, como a gente já falou, e para efeito deste decreto, considera-se. E aí, obviamente, gente, você não tem como organizar nada, né, se você não distribuir isso em áreas, em compartimentos menores, né? E aí, né, esse decreto foi o que fundamentou, né, as regiões de saúde, né, e o conceito de região de saúde. Esse slide aqui, gente, ele é típico de prova de concurso, tá bom? Isso aqui vocês têm que realmente, agora faço como meu filho mais velho, decorar, né? Porque ele é muito contra o decorar, né? Mas isso aqui a gente tem que decorar. Por quê? Porque as provas de concurso público ou de processo de seleção, elas trazem isso daqui, né? Elas trazem esses conceitos de região de saúde, né? De COAP, de porta de entrada, de mapa de saúde, de rede de atenção, enfim. Então, isso daqui é um slide onde a gente vai precisar fazer os prints aí, né? Se fosse lá na sala de aula, você já estava tirando foto da professora do lado do slide, né? Aí vocês fazem os prints, porque ele é típico, tá? De concurso. Então, região de saúde, né? Considera-se região de saúde um espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde, né? Então, a gente tem as regiões, a gente tem o que a gente chamava de macros regiões, né? E hoje a gente já chama, tem uma nova nomenclatura pelo novo secretário de Saúde do Estado, né? Ele trata, né, o que a gente chamava
que a gente chamou por muito tempo de macro-região, como superintendências de saúde, né? E aí a gente tem, dos 185 municípios do estado do Ceará, a gente tem a distribuição, né, desses municípios em regiões de saúde, né? E aí, em cada região dessa de saúde, você tem uma quantidade de municípios que varia muito, baseado no perfil, né, daquela região. Então, por exemplo, quando você tem Sobral, que só a nível de regional de saúde, você tem 24 municípios, né? Você tem Camusim com 7, com 6, 7, certo? Então, você tem essa divergência grande, tá? Obviamente, a distribuição aí dessas regiões de saúde, ela se deu baseado na distância, né, entre os municípios, tá? Bem como nessas características aí culturais, econômicas, sociais, né? Culturais muito menos, certo? Essa organização, ela também segue, né? A própria organização geográfica, né, onde nós distribuímos, né, todo o país em regiões, né, e aí, dentro dessas regiões, a gente faz ainda essa reestruturação, essa reorganização, né? E aí, gente, acontece muito, né? E esse deveria ter sido o primeiro ponto a ser organizado antes de você distribuir o país em regiões. Eu não sei se vocês conhecem aqui Sobral, né, por exemplo. Mas a gente tem 3 distritos, né? Que eles ficam depois de uma cidade. Você tem Sobral, aí você tem Forquilha, aí atrás de Forquilha você tem Taperoá, Baracatiaçu e Caracará. Entende? Então, primeira coisa que deveria ter sido organizado era primeiro essa realmente organização geográfica, né? Para que depois tivesse sido feita essa distribuição de regiões de saúde, né? E aí acaba, gente, que, por exemplo, Forquilha não tem praticamente nada de assistência, né? Pelo menos não tinha. O novo prefeito aí tá prometendo fazer muitas mudanças lá, não sei se ele vai conseguir, mas até janeiro não tinha nada, né? E aí, esse não ter nada relacionado à saúde implica em que as pessoas, a população, vai ter que buscar atendimento em outro lugar, né? E aí, obviamente, acabam vindo procurar aqui em Sobral. Né? A gente brinca que Forquilha nada mais é do que um bairro de Sobral, né? Até porque, ou um distrito de Sobral, né? Até pela distância aí dele, né? Enquanto daqui para Forquilha são 12 quilômetros, daqui para Taperoá são 72. Entendem? Então, daí, aí, por exemplo, de Taperoaba para Santa Quitéria são 13, né? De Taperoaba para Forquilha são 60. Então, por exemplo, se você fosse reorganizar isso, Taperoaba iria ser de Santa Quitéria, né? Que é muito mais perto do que daqui de Sobral, entendem? Então, é essa organização que precisaria ser revista, né, urgentemente, bem como o número de municípios que existem, né, só onerando os cofres públicos, né, porque eles não têm retorno nenhum, não têm condição nenhuma, não tem empresa, não tem geração de emprego e renda, não tem serviço de saúde, não tem serviço de segurança, e estão lá inscritos como municípios. Bom, ainda dentro do artigo 2º, né, nós temos o contrato organizativo da ação pública da saúde, que ele é um acordo de colaboração firmado entre os entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde
na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores, metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros, que serão disponibilizados em forma de controle e fiscalização de sua execução, e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde, tá? Então, esses COAPs, né, eles são exatamente no intuito de um colaborar com o outro, tá? Tipo assim, a gente vai fazer um bolo, né? E aí eu tenho a farinha do trigo, né? E a Isabel, ela tem o açúcar, a Letícia tem os ovos, né? A Jéssica tem a manteiga, e aí um vai trocando com o outro, né? Então, eu dou um pouco da minha farinha para vocês que não têm a farinha, e eu ganho um ovo de cada um, né? Ou um ovo, cada um vai ganhar um ovo aí da Jéssica, tá certo? Então, é mais ou menos nisso, nesse modelo, nesse molde. Entretanto, a gente sabe, né, que, como eu acabei de falar, essa colaboração, ela não consegue ser mútua, porque a grande maioria dos municípios, eles não têm nada a oferecer, né? E aí eles só sugam dos municípios que têm a oferecer, e aí a troca, né, deveria ser feita baseada em pagamentos, né, em financiamento. E aí, gente, isso dá um nó, porque se matemática já não é fácil para algumas pessoas, essa matemática em si é que é complicada, é que é complexa, tá? Então, fica muita coisa descoberta, né, nesse formato. Muitos são os instrumentos que se utiliza, né? Muitos são os instrumentos que se utiliza para fazer essa organização, essa distribuição, né? Mas aí, o que acontece? Em 2019, ou foi 2018? Não lembro exatamente. 2018 ou foi 2019, né? Foi feita uma reorganização com relação a isso, né? Foi feita uma espécie de reacordo, né, de colaboração. E aí, gente, o que a gente viu de municípios que realizavam determinados procedimentos aqui em Sobral, que nem contratado, né, porque nesse acordo, né, é um contrato, certo? Então, eu firmo aí com a cidade, sei lá, com Mucambo, né? Eu vou firmar que aqui em Sobral eu vou fazer para Mucambo eletrocardiograma, tomografia, cirurgia eletiva, né? Cateterismo, arteriografia, enfim, vou fazer o meu contrato com o Mucambo é esse. Quando a gente foi ver, gente, o modelo de OPME, o modelo de regulação de OPME, ele antes era feito num processo chamado de central de marcação ou central de regulação, né? Todo município tinha a sua central de marcação ou de regulação e ela marcava esses exames. E aí, com a intenção de já mudar, né, do UniSUS Web, que é o sistema que se utilizava até agosto de 2020, para o FastMedic, que é o sistema que a gente utiliza hoje, essa organização, esse processo, gente, ele fez com que, como eu já falei, houvesse a necessidade de repactuação, né? E quando, até porque, teoricamente, essas centrais de marcação, elas deveriam deixar de existir, né? E tudo ia ser integrado no sistema, né? Porque dentro do FastMedic você tem a parte ambulatorial e tem a parte hospitalar. Então,
Do mesmo jeito que no Unisus Web também já tinha, né? Mas aí, nesse contexto, o que foi que aconteceu? Muitos municípios começaram a tentar agendar procedimentos, né, em Sobral, que eles não tinham contratualização, gente. Sabe? Tipo assim, eu quero marcar uma tomografia de crânio e eu não tenho pactuado com Sobral que eu quero usar de Sobral tomografia de crânio. Entende? Simples assim. O que isso implica em dizer, professora, que essas tomografias de crânio, quem pagava era Sobral. Não interessa se o paciente estava fazendo, era de Mucamba, era do Forquilha, entendem? Então, é isso que, é por isso que eu falo, né, que é uma cooperação, aí, uma colaboração, que nem sempre, na verdade, é um acordo de colaboração, que nem sempre há uma cooperação, né, porque a cooperação é exatamente a diferença de uma coisa para outra, é exatamente quando há a cooperação de todos, né? Então, nesse contexto, a gente tinha essa situação, tá? As portas de entrada, né? O decreto 7.508 também conceituou porta de entrada como sendo o serviço de atendimento inicial à saúde do usuário do SUS, né? E aí, como exemplos de porta de entrada, basicamente a gente teria as UPAs, né? A nível de urgência e emergência, e as unidades básicas de saúde para a entrada de pacientes seletivos, certo? Então, basicamente, a gente tem esses dois modelos, né? Ah, professora, o SAMU não é uma porta de entrada? Não posso contar com uma porta de entrada? Não, porque o SAMU é um serviço móvel, né? E esse serviço móvel, né? Ele, por exemplo, quando ele busca uma pessoa, um paciente, ele deveria levar inicialmente ou para uma base de SAMU, né? Que as bases de SAMU, usualmente a gente só vê nas grandes cidades, só via nas grandes cidades porque elas foram transformadas nas unidades de pronto atendimento. Né? Então, o SAMU, como é que seria o fluxo correto? O SAMU pega um paciente em casa ou na rua, né? E ele tem que levar para a UPA. Aí lá na UPA, realizados os primeiros atendimentos, tendo uma noção do que aquele quadro clínico está gerando naquele paciente, a UPA contactua com o hospital de referência que é para levar aquele paciente, ou devolve o paciente para casa, ou devolve o paciente para atenção primária, enfim. Vai depender, obviamente, do caso, certo? Então, basicamente, em situações de emergência, as UPAs são a porta de entrada, e em situações eletivas, né, a unidade de saúde da família é a porta de entrada, né? E aí vocês veem, por exemplo, o professor, então, quer dizer que para uma coisa, a unidade de atenção à saúde da família é para ser uma porta de entrada para o atendimento eletivo, né? E, obviamente, gente, para o atendimento de primário, a atenção primária, de promoção, de prevenção da saúde, né? Não era para, na atenção primária, nós estarmos realizando a atenção secundária, certo? Ela deveria ser apenas uma porta de entrada, realmente, e o paciente, ele daria continuidade no seu tratamento na atenção secundária, que é a atenção ambulatorial, né? Que são os serviços, né? De atendimento, de apoio diagnóstico e terapêutico, tá? Enfim, tá bom? Na atenção primária deveria ser realmente o foco, promoção, prevenção, educação, né, em saúde, é o foco da atenção primária, tá?
Bom, comissões intergestores, né? E aí a gente tem a CIR, a CIB, né? São comissões que se reúnem mensalmente para decidir, né, em conjunto, o que vai ocorrer, né, naquelas regiões de saúde, tá? Essas comissões intergestoras, né, elas são instâncias de atuação consensual entre os entes federativos para a definição das regras de gestão compartilhada do SUS, né? E aí se trabalha hoje em dia muito com consórcios públicos de saúde, né? E o que são consórcios públicos de saúde, professora? São praticamente, gente, o mesmo modelo de consórcio, né, que a gente tem conhecimento aí de bens, né? Consórcio de moto, consórcio de carro, enfim. Os consórcios públicos de saúde, as pessoas, né? Elas se organizam, né? Elas elaboram, as pessoas que eu digo, os secretários, os gestores municipais de saúde, né? Eles elaboram lá as relações dos serviços que eles querem comprar, né? E aí, os municípios que têm, né, condições de disponibilizar esses procedimentos, eles entram aí no rol de competição, né? Usualmente, quem ganha o consórcio público, gente, é aquele município que tem capacidade de atender um maior número de pacientes com maior cardápio de procedimentos, certo? Então, por exemplo, aqui na região norte, Sobral sempre ganha, né? Ele perde, às vezes, em um ou outro procedimento que algum município ele oferece, mas a grande maioria dos procedimentos, Sobral é que ganha, tá? Bom, temos ainda, né, o conceito de mapa da saúde, né? O mapa da saúde é uma descrição geográfica da distribuição dos recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada. Considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. Por isso, gente, é tão fundamental, é tão importante que se alimente as informações, que a gente alimente os sistemas, né? E aí, vocês, futuros enfermeiros, fisioterapeutas, né? Vocês precisam ter conhecimento sobre isso, né? E precisam fazer com que isso ocorra, né? É necessário que a gente tenha esse entendimento, né? Então, e aí, gente, o que acontece, né? Nós temos, né, dentro desse rol, né, de mapa da saúde, de organização desses procedimentos. Você me dá aí, por favor? Organização desses procedimentos, né? A gente vai trabalhar, a gente vai organizar, né, todos os serviços, né? E aí essa organização ela vai se dar, né? Tanto, né, pelos serviços ofertados diretamente pelo SUS, como pelos serviços ofertados pela iniciativa privada, né, que são os prestadores privados de saúde que realizam as contratualizações com o SUS, tá? Então, assim, gente, só para vocês terem uma noção, né? Lá em 1986, Conferência Nacional de Saúde, 8ª conferência, com uma série de pautas, né, relevantes, que desencadeou, né, na transcrição dessas pautas,
propostas no artigo 196 da Constituição Federal, né, que trata da parte de saúde. Depois disso, você tem a Lei 8080, lá de 1990, que trabalha com essa organização, né, esse planejamento, plano de saúde, enfim. Vem para 2011, né, bem aqui, tem 10 anos. Decreto 7.508, que vai regulamentar o SUS, né? E essa regulamentação, com todas essas definições que a gente está vendo uma a uma, e continua se tendo a participação da iniciativa privada, tá, gente? Só para vocês terem uma noção, quando eu falo para vocês que eu sou uma defensora do SUS, mas eu sou uma gestora também. Então, eu sei que o SUS, ele é utópico, né? Eu sei que o modelo do SUS, ele é brilhante, né? E, sobretudo, ele é excelente para a nossa população. Mas ele é, do ponto de vista de gestão de financiamento, ele é utópico, né? Por quê? Porque pelo próprio financiamento, pela própria dificuldade, né, de financiamento que se tem do SUS, e a gente conversou muito sobre isso na quinta-feira passada, né, o que vai acontecer, gente? Vai acontecer que eu ainda não tenho, quantos anos depois? 1990 para 2011, 21 anos depois, né, eu não tenho capacidade nos municípios de me usufruir apenas de serviços públicos. Isso do ponto de vista de público, né? Porque, por exemplo, você tem um hospital particular que vai atender pacientes de convênios, de particulares, isso aí é outra história, né? Eu tô me referindo às unidades que são privadas, que têm contratualização com o SUS para atender os pacientes do SUS. Entendem? Então, 21 anos depois, você não consegue não inserir a iniciativa privada. Entende? Então, é por isso que às vezes eu fico tão chateada, tão inquieta, né? Com algumas postagens que surgem aí nas redes sociais, né? Com a distorção disso daqui, colocando isso daqui como sendo uma privatização do SUS, né? Primeira coisa, gente, quando vocês ouvirem essa expressão de privatização do SUS, o SUS, ele não é uma estatal, ele não é uma empresa, certo? Ele é um sistema, tá bom? A gente privatiza empresa, certo? A gente privatiza empresa. E a privatização, ela gera concorrências, né? Se às vezes o governo não tem condições de gerir uma empresa sua, mas a gente fica refém daquela empresa, um exemplo disso é a telefonia, tá? A telefonia, ela era federal, os sistemas de telefonia, eles eram federais, né? Gerenciados a cada estado, né? Então você tinha Tele Ceará, Telerge, né? Telesp. Então você tinha aí o gerenciamento estadual, né? E você não tinha sistema, não tinha serviço de saúde, você só tinha uma operadora, né? Você se tornava refém dela. Você tinha ela, você não tinha sistema de telefonia, né? E aí, com a privatização, né, surgiram, a professora nenhuma presta, mas pelo menos a gente tem concorrência, né? Não é possível que uma ou outra não tenha uma coisinha que seja melhor do que na outra, né? Então, hoje você tem Claro, você tem Vivo, você tem Oi, você tem TIM, você tem... enfim, uma série aí que ninguém vai ficar aqui fazendo comercial delas, né? A professora nenhuma presta. Tudo bem, né? Mas aí a gente tem opções.
né? A gente pode sair escolhendo a que melhor me atende, né? Seja no bolso, né? Seja no tempo do que eu consumo mais, se é internet, se é ligação, né? Seja de área de cobertura, né? Ah, na cidade que eu moro só funciona Vivo, então eu tenho a opção de usar Vivo, né? Então você tem essas possibilidades de escolha, né? Então, quando vocês escutarem sobre privatização do SUS, tá, gente? Isso não existe, tá bom? Isso não existe. Privatização não é isso. O que se tem está instituído em lei, em decreto, em Constituição Federal, que é a participação da iniciativa privada. Não como forma única, deveria ser como forma complementar. Entretanto, a maioria dos municípios trabalha como sendo praticamente forma única, né? Já falei para vocês, Sobral é um exemplo disso. Né? Sobral não tem nenhum hospital municipal, a não ser agora o de campanha, mas que é financiado pelo governo federal, né? Todo o Covid está sendo financiado pelo governo federal, gente. Tá? Não tem nada que os municípios estejam entrando, tá certo? A não ser com a questão da atenção primária, da reorganização, da aplicação das vacinas, né? Esse tipo de situação, tá bom? Mas todo o restante é recurso federal, tá bom? O recurso de compra de vacina, o recurso de implantação de leitos de UTI, implantação de leitos de internação, implantação de hospitais de campanha, tudo isso é recurso federal ou recurso de iniciativa privada. De novo, né? Por exemplo, o hospital de campanha, que foi construído lá no HRN, né? Que foi inaugurado sexta-feira, se eu não. Porque para mim ontem foi final de semana. Foi inaugurado segunda-feira, né? Foi financiado pela Grenene, né? Que é uma instituição privada. Então, partiu da iniciativa privada, certo? E o recurso, né? De equipamentos, de pagamento por esses leitos é um recurso federal, tá bom? Tem que ser cadastrado lá no QNES federal. Então, ok? Rede de atenção à saúde, né? Um conjunto de ações e serviços de saúde articulado em níveis, né, de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde, tá? Então, a rede de atenção, gente, é um outro, né, conceito muito presente, muito comum dentro da nossa organização do SUS. Todos esses conceitos, gente, eles já foram, né, evidenciados lá na Lei 8080. Não é nenhuma novidade para a gente. Alguma correção ou alguma inclusão é que foi feita agora no Decreto 7.508, tá bom? E a rede de atenção, né, ela é organizada em linhas de cuidado, tá? Essas linhas de cuidado, elas são linhas direcionadas para algumas patologias, né, que têm impacto na saúde e no bem-estar da população. Exemplo, a gente tem a rede de atenção de urgência e emergência. Dentro da rede de atenção de urgência e emergência, a gente tem a linha de cuidado do trauma, a linha de cuidado do AM, que é do infarto, a linha de cuidado do AVC, que é o acidente vascular cerebral, tá? Por quê? Porque são os 3 maiores impactos à saúde. Quem é que mais morre ainda, né? Nos últimos 5, 6 anos, tirando agora, né? Os 2 anos em que ninguém morre de nada, a não ser de Covid, né, gente? Isso aí é uma crítica que eu tenho, que ela
ela existe, né? Então, por exemplo, eu tenho um paciente com infarto que... Ou então eu tenho um paciente que está internado com Covid e ele sofre um infarto, porque é muito semelhante o processo inflamatório, né? Então, ele estava com Covid, aí ele tem um infarto, ele faz o tratamento do infarto, ele morre, né, de uma parada, de um ataque cardioventricular, de alguma coisa do infarto, não esperem que na declaração de óbito dele não tenha o Covid, né? E ele não entre aí na taxa dos óbitos por Covid, tá certo? Pode até ter sido o motivo principal o infarto, certo? Mas ele vai entrar nas estatísticas do Covid. Não está tendo processo, como o número de óbitos, infelizmente, realmente é grande, não está tendo processo de investigação de óbito, né? Porque se tivesse as autópsias, né? Elas conseguiriam definir o que levou aquele paciente ao óbito, né? Como os nossos sistemas de verificação de óbito já são sobrecarregados pelas mortes violentas e traumáticas que a gente tem, né? Então, você tem aí um agravante, tá? Até mesmo os traumas, gente, né? Por exemplo, tem um paciente, quando meu pai estava internado com Covid, na UTI Covid, de um jovem, né? Que ele tinha tido um politraumatismo e quando se internou no hospital pegou Covid, né? E aí estavam sendo feitas várias cirurgias, né? O quadro muito grave, com sequela cerebral, neurológica e tal, e tal, e tal. Ia ficar tetraplégico, não, paraplégico, enfim, complicações mesmo do processo do trauma, né? E o Covid, um achado, o Covid é um teste positivo, né? Sem ironia, né? Uma gripezinha. Ele teve a gripe do Covid, um quadro bem simples, né? E foi a óbito, né? Obviamente foi a óbito. Obviamente, gente, quando você tem um trauma com Covid, ele fica na UTI Covid, né? Mas sendo visto pela equipe de trauma, fazendo os procedimentos que são necessários para o trauma, entende? Então, aí quando sai o óbito por Covid. Só que, na verdade, o que ele tinha era um teste positivo do Covid, né? O que levou ele a óbito não foi o Covid, e sim o trauma. As complicações do trauma, certo? Então, é nesse contexto que você fica, que fica muito difícil de você mensurar hoje, né? Esses dados. Mas assim, gente, não se enganem. As pessoas não deixaram de morrer por AVC, não deixaram de morrer por infarto, não deixaram de morrer por câncer, né? Não deixaram de morrer por traumas. Os traumas diminuíram por conta, obviamente, do isolamento social, das restrições, né, de circulação. Em alguns municípios, como Sobral, da proibição do consumo de bebida alcoólica, né? Então, os traumas, eles diminuíram um pouco. Mas, por exemplo, se você for contar, e a minha mãe é uma senhora idosa já, né? 70 anos. A gente começa a contar e aí ela vai e diz que ninguém pode contar porque aumenta, né? Mas, por exemplo, se você contar quantas pessoas morreram de sexta-feira à noite até ontem de manhã por mortes, né? Violentas, seja acidente automobilístico, seja assassinato, seja, enfim. Só aqui em Sobral, né? Então, isso é um grande fator complicador, né? Mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a todas essas restrições, né? E eu tô falando só de mortes violentas, não tô falando dos infartos, não tô falando dos AVCs, né? Mas, por exemplo, segunda-feira, um paciente aqui no hospital veio a óbito, né?
ele estava internado na UTI Covid, né? Já com quadro estabilizado, elevou troponina, que é uma enzima, alterou o eletro, veio para cá, fez angioplastia, fez uma TV, um FV e foi a óbito. Foram feitas as manobras de reanimação, né? Enfim, mas com certeza esse paciente entra nesse tipo de contagem, né? Vai ter a causa principal como IAM, mas tem o registro do COVID. E aí ele vai ser contabilizado como COVID, né? Como óbito por COVID, tá? Então, assim, só ontem, né? Num acidente a caminho de Fortaleza, em Tapajé, morreram 4 pessoas, né? Então, só aí vocês imaginam, né? Fora o número de óbitos que teve de sexta-feira para cá de bala, né? Todo dia são 2 ou 3 pessoas que morrem por bala, né? Aqui. E aí, assim, não se vê uma repercussão, não se vê algo sendo feito, né? A não ser o pobre do Ciopaé ontem circulando, né? Sobrevoando uns matagais ali em torno do Caiçara, atrás, né, de alguns fugitivos. Mas, tirando isso, não se tem muitas outras ações, né, infelizmente. E então, como eu estava falando, a rede de atenção, ela é isso, né, e aí você vai ter as linhas de cuidados dentro dessa rede de atenção para facilitar esse processo de organização. A gente tem, né, serviços especiais de acesso aberto, esses serviços de saúde específicos para o atendimento de pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial. Esses serviços, né, eles são organizados, né, a partir dos Serestes, né, e os Serestes, eles são regionais, né, eles atendem a regiões de saúde. Entretanto, a gente sabe que é um atendimento insuficiente, né, porque, por exemplo, uma região como Sobral, que tem 24 municípios, né, para uma equipe do Sereste atender, né, você imagina o quanto fica difícil. Só se fosse necessária a presença do Sereste em cada um desses municípios, já faltariam dias, porque o mês, ele tem no máximo 22 dias úteis, não é isso? Então, se ele tem no máximo 22 dias úteis, a gente já ficariam 2 municípios de fora, entende? Então, é uma cobertura totalmente insuficiente, tá? E nós temos o protocolo clínico e diretriz terapêutica, né, que é um documento que ele vem para estabelecer critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, qual o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber, as posologias recomendadas, os mecanismos de tratamento, né? Então, nesse contexto, gente, por exemplo, nós precisaríamos, né, nós precisaríamos dessa organização nas diversas patologias que nós temos, né? Que existissem esses protocolos muito bem definidos. E aí a minha outra crítica aqui ao enfrentamento, né, do Covid-19, né? No ano passado, gente, já não seria normal, né, os pacientes morrerem, a falta de leitos de UTI, né? Isso já não deveria existir. Mas, né, uma pandemia, números catastróficos, números
gigantescos, né? Uma patologia que a gente não conhecia. Mas um ano depois, gente, um ano depois, você ainda não ter um protocolo medicamentoso estabelecido, isso é inadmissível, tá? Ah, professora, mas a culpa é do Bolsonaro. É muito fácil a gente culpar o gestor maior. A culpa é do prefeito. Ah, é muito fácil a gente culpar o prefeito, né? Gente, é uma questão de organização mesmo, tá? O estabelecimento de um protocolo. A professora não tem nenhuma droga ainda comprovada contra o Covid. Não tem. Do mesmo jeito que na pandemia de febre amarela não tinha nenhuma droga eficaz contra a febre amarela. Do mesmo jeito que na pandemia do H1N1 em 2009, não tinha nenhuma droga comprovada contra H1N1, tá? Do mesmo jeito que a maioria das viroses, eles não têm tratamento específico, gente, tá? Mas a gente já tem um ano de evolução, a gente já sabe o mecanismo da doença. A maioria das viroses, você trata baseado em cima dos mecanismos de ação da patologia. É assim que funciona, gente. Tá? É assim que funciona. Não é diferente, certo? Não é porque agora é uma pandemia. Agora, o que acontece? Eu acho muito mais uma ineficiência da OMS, a OMS totalmente perdida nessa pandemia. Né? Totalmente, literalmente perdida nessa pandemia. Né? Ela não diz coisa com coisa, ela diz uma coisa, no outro dia ela diz, né? E aí, enfim, um caos completo. E um ano depois, nós não temos um protocolo instituído para tratamento dessa pandemia, né? Desse Covid, né? Então, assim, quando o que se tem de informação, né? Informações de estudos já sozinhos, de pesquisas, né? E de resultados em outros países, o protocolo de medicação precoce, né? Não existe nada comprovado ainda com relação aos usos que algumas pessoas estão fazendo de medicamentos de forma preventiva, né? Para prevenir mesmo, só vacina, gente. Certo? Não existe uma medicação. O que vai existir são drogas que vão fortalecer o sistema imunológico, né? E aí, em contrapartida, vão... Professora? Oi? No início dessa semana foi aprovada uma medicação que é para, entre aspas, uma prevenção para casos graves que vai ser restrita a hospitais. Que é a do tocilizumab, que você está Isso. se referindo, que ele é uma droga, né, que não é uma droga criada para o Covid, né? Ele é uma droga que já é utilizada em pacientes com doença autoimune, né? E ele faz uma supressão, né, imunológica no paciente. Por quê, gente? Porque é exatamente nesse contexto. Foi o Lucas que falou, ou foi o Adonias? Foi o Lucas, professor. Pronto. Então, é exatamente nesse contexto, sabe, Lucas, que isso já está atrasado, entende? Isso já está atrasado. O que me irrita é exatamente isso, entende? As lutas, as politicagens, né? Todo esse estandarte que se tem feito em prol, né, de vidas, né? E aí, gente, é outra palhaçada, me desculpem a expressão, mas essa CPI, né, sendo coordenada por pessoas que todos nós sabemos que estão envolvidos com grandes esquemas de corrupção ao longo dos anos, né? Então, assim, pô, gente, me poupe, né? Você pegar o que eu falo com relação às vezes, às questões de auditoria, né? É você pegar um bandido para ir investigar um outro bandido. Gente, faz-me rir, né? Me poupe. Assim, a gente é palhaço, né? Nós, população, somos palhaços quando a gente vê um cenário desse, né?
Então, assim, os nomes, né, da CPI são todos nomes que têm envolvimento, né, com grandes desvios de dinheiros, com grandes atos de corrupção, né? A professora, a legislação do nosso país, ela é totalmente, enfim, ninguém vai entrar aqui nesse rol, não, mas só para vocês terem uma noção do que isso não vai dar em nada, né? Mas o que já se tem descoberto, né, de situações que, essas sim são situações genocidas, né? Gente, nunca, eu peço sempre, o entendimento de vocês que eu não estou defendendo A, B ou C, eu estou apenas passando os fatos como realmente eles o são, porque quando eu vejo uma informação, quando eu vejo uma notícia, eu vou atrás de saber se ela realmente é verídica ou não, se ela é real ou não, né? Então, assim, o fato, né? Tem estados aqui no país, estados no Brasil, que esconderam, gente, atrás de portas falsas, números grandes de ventiladores mecânicos, né? Então, assim, isso é um absurdo, né? Isso sim é ser genocida, né? Você ter o instrumento, o equipamento para salvar as pessoas e não o faz, né? Então, esse tipo de gente, são os nossos representantes, né? São quem nós votamos e colocamos lá, né? Mas são gente que deveria, assim, é porque isso me irrita tanto que, me desculpem aí, mas assim, era para ter pena de morte, era pouco. Tinha que ser teria que ter uma pena de sofrimento. Pena de morte é muito bom, o indivíduo vai lá, morre, acabou essa história. E aí, né? Agora, um sofrimento assim, fazer igual os nazistas faziam, né? Com quem eles não consideravam puros o suficiente para continuar habitando a Alemanha, né? Não sou nazista, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, gente, uma pessoa que esconde ventilador mecânico e gente morrendo por falta de ventilador mecânico, seja no estado dele, seja em qualquer outro estado do país, gente, isso me poupem. Assim, eu não consigo ter outro sentimento que não esse, de fazer esse indivíduo sofrer bem muito para ver se ele aprende. Porque matar não serve. Morreu e aí? Deu tempo nele? Aí ele se arrepende, porque eu sou religiosa, sou católica, eu acredito no perdão divino. Aí quando ele tá lá morrendo, na hora de injetar a injeção, ele, meu Deus, me perdoe, né, pela besteira que eu fiz, aí Deus vai lá e perdoa, né? Entende? Então, porque é bíblico, então eu acredito nessa questão, nessa ideologia, né? Então, me desculpem aí como é que eu posso dizer, a franqueza, né? Mas, voltando aqui para a questão, né, dessa prevenção. Então, gente, por exemplo, primeira coisa que era para a gente ter se organizado era com relação aos leitos de UTI, gente, era com relação aos hospitais, era com relação aos ventiladores mecânicos. Primeira coisa, isso é básico, gente, isso não tem o que se contestar, entendem? Não tem. Isso aí a gente teria que ter aprendido. A primeira coisa era isso, que é uma doença que complica e é uma doença que a gente tem que ter tratamentos, né, diferenciados. Outra coisa, gente, é aprender com o mundo. A gente não precisa inventar a roda. A gente precisa aprender com as boas experiências. Era só ir ali em Israel, era ir qual foi o outro país que eu via o estudo? Suécia ou foi Suíça? Uma dessas duas, tá? Gente, é tratamento precoce. Gente, não existe. Eu posso votar no Lula, mas eu tenho que entender que o tratamento precoce é fundamental. Entende? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que as pessoas estão manipulando as nossas cabeças e a gente não está compreendendo isso, né? Tratamento precoce é fundamental, tá? É fundamental. Se fosse uma simples gripezinha, o que acontece quando a gente está gripado, gente?
Me diga, pelo amor de Deus, o que acontece quando a gente gripa? O que vocês fazem? Vocês se deitam, se sentam e esperam ter uma pneumonia para poder procurar um serviço médico, para poder começar a tomar remédio? Poxa, se vocês fazem isso, isso aí é um tipo de ação da época do meu avô, lá da década de 20, né? Em plena Guerra Mundial. Em plena Primeira Guerra Mundial. Entende? Quando a gente está... O que vocês fazem? Me respondam aí. É uma enquete agora, né? Você está gripado. O que você faz? Você não toma nada? Cuida e previne para não piorar. É. Sério? Né? Tô brincando, viu? Mas é isso, gente. O estabelecimento de um protocolo, ele precisa existir. Por quê? Para que haja uma homogeneidade. E isso é o protocolo, gente. Que está aqui no decreto 7.508, que ele estava lá na lei 8080, o estabelecimento de protocolos para as patologias, para o enfrentamento das patologias. E aí, dentro desse protocolo, obviamente, estão os procedimentos invasivos, as medicações, os exames diagnósticos, né? Tá todo esse rol, tá certo? Um protocolo do torácica, tá? Protocolo de AVC. Eu tenho um professor, eu tive, né? Mas assim, porque ele é uma referência para mim, em acreditação hospitalar. Acreditação hospitalar, gente, você não faz se você não tiver protocolo. É perda de tempo. Nem queira entrar nisso se você não tiver protocolo e não conseguir gerenciar os protocolos. Porque uma coisa é você ter o protocolo lá, né, impresso, bonitinho. Aqui, esse aqui é o meu protocolo, tá? Bonitinho, cadernadinho e tal. Pronto. Aqui, em cima da minha mesa. Serve de nada, de nada. O protocolo tem que estar aqui na cabeça dos profissionais que atuam naquela área. Beleza? Só para vocês terem uma ideia. Esse professor que eu falei de acreditação hospitalar, ele deu aula para a gente. E ele é um cara renomado porque ele conseguiu a acreditação hospitalar do HGF em Fortaleza, do Hospital Regional da Unimed de Fortaleza. Enfim, agora ele está nessa luta com o hospital, que é o Hospital da Mulher, tem um nome bem, bem grande, que é o nome de uma mulher lá. Entende? E aí ele disse que no HGF, o protocolo de AVC ficou tão na cabeça das pessoas, gente, tão dentro da cabeça das pessoas, que chegou um paciente trazido pelo SAMU, que o SAMU ia direcionando para a área do hospital, a área do HGF de trauma. Por quê? Ele estava caminhando na calçada, na rua, no público, né? E a história do SAMU é que ele tinha tido um traumatismo porque ele tinha tropeçado e caído e batido a testa e estava com hematoma na testa. Então, estavam trazendo para o trauma. Como era um trauma fechado, gente, né? Um trauma. Daqui que esse paciente conseguisse atendimento do monte de gente sangrando, com barriga aberta, enfim. Vocês imaginam o tempo que ele ia levar. Quando o acolhista, o carinha lá na frente, que não é médico, não é enfermeiro, não é técnico, né, nada da saúde, recebeu esse paciente, né, para descer do SAMU, perguntou se era maca ou se era cadeira de rodas. E o SAMU disse que era cadeira de rodas, né? Quando, eu não sei se vocês vão conseguir ver o sinal, né? Quando esse cara do acolhimento colocou o paciente na cadeira de roda, o braço caiu. Aquela queda de AVC, de perda de tato, né? E aí, ele disse que acha essa história, inclusive, muito engraçada, porque esse cara, ele dá tipo uma espécie de porteiro, né? Gritou, aciona o protocolo de AVC. Isso aqui é um AVC. Aí o doutor do SAMU, né? O médico do SAMU, todo, né? Mas como é que pode? Você quer, né? Você está pensando que é o quê? Para poder dizer que eu trouxe um trauma e você está dizendo que é um
que é para acionar um protocolo de AVC. Vocês estão entendendo? O cara tinha sido tão bem treinado, ou então tinha ficado tão claro na cabeça dele quais são os sinais e sintomas de AVC, que ele nem se imaginou que ele não tivesse competência, autonomia para acionar um protocolo de AVC. Então, esse tipo de postura, de comportamento, é exatamente o do protocolo, né? Quando você tem um protocolo firmado, quando você tem um protocolo... Gente, não interessa se é o médico do PSF lá da Taperoaba ou se é o médico do Hospital Sírio-Libanês lá em São Paulo. Tem um protocolo estabelecido, é esse, trata. Entendem? Então, realmente esse paciente era um AVC. Como ele entra no protocolo de AVC, você tem os tempos, você tem que gerenciar os tempos de atendimento. Então, você tem o tempo em que ele entra, até o tempo que ele passa pelo médico, aí o tempo que ele passa pelo médico, até o tempo que ele faz a tomografia. É como a gente faz aqui no infarto, né? Os meninos aí, o Lucas, sabe disso. Então, esses tempos são vida. Esse tempo, quanto menor esse tempo, menores são as sequelas para esse paciente. Entende? Então, o protocolo é isso, gente. O protocolo é no menor espaço de tempo entre eu diagnosticar uma coisa e eu iniciar o tratamento. Tá certo? Eu não posso esperar que esse paciente, ele complique. Eu não posso esperar que um paciente de AVC, ele entre em coma para eu começar o tratamento. Eu não posso esperar que um infarto faça um taquicardia ventricular e uma PCR para eu fazer o coquetel de clopidogrel e AS nele. Entendem? Então, assim, a minha crítica é exatamente nesse sentido. A gente não aprendeu nada com o ano passado. Eu acho que na cabeça das pessoas, dos gestores, passou o ano passado, pronto, zera tudo, não vai acontecer mais nada esse ano. Tá? Então, a gente não... professor, mas porque a gente nunca viveu uma pandemia. Gente, vamos nos preparar. Vamos nos preparar. É por isso que o Japão é tão diferenciado, gente. Lá, todas as estruturas... Como eles convivem muito com terremotos em elevados graus, né, na escala... Todas as estruturas deles são organizadas. Eles têm protocolo de terremoto. Eles têm protocolo de tsunami, gente. Tá? A China sabe mais nem o que é Covid. É só porque ela tá vendendo a vacina ainda. Tá? Então, assim, a China, gente, a China, em 2020, ela elevou em 30% o PIB dela. Simples assim. Né? Então, professor, você está querendo dizer alguma coisa com isso? Não, eu não estou dizendo que esse vírus pode ter sido criado nos laboratórios da China. Não estou dizendo isso. Tá bom? Mas um país que começou uma pandemia lá e que no ano da pandemia, né, eles conseguem subir 30% o PIB deles, alguém deveria dar uma olhadinha no que aconteceu, né? Alguém deveria, no mínimo, suspeitar de alguma coisa, né? E eu não estou suspeitando de nada, mas estou só dando a informação para vocês, tá bom? No ano de 2019, gente, no ano de 2019, só para vocês terem uma noção, a gente vinha há 10 anos com o nosso PIB negativado, né? 10, 12 anos. No ano de 2019, nós tivemos um aumento do nosso PIB de 0,3%, que para a gente já foi motivo de comemoração. 0,6%, desculpa. Já foi motivo de comemoração, tá? Porque pelo menos a gente não tá no negativo de novo, certo? Então, do nada, num ano em que todo mundo sofreu com a pandemia, um país, né, que não é capitalista, detalhe, né? Ele não pensa, não é para pensar, né, no lucro. É um país socialista, né, e comunista, né, na verdade. Então, de repente, a ONU, né,
precisava atuar. Mas, enfim, aí é que eu perco o descrédito dessas coisas todo, né? Quem é para fiscalizar é a galera que está envolvida no mensalão, no dinheiro na cueca e tal, e não sei o quê. Então, não vai acabar em pizza, né? Ainda bem que pizza é gostoso. É bom. Vamos para frente. Bom, e aí eu trouxe aqui só o outro print da Lei 8080, só para que a gente veja essa parte onde está circulado, né? Como é muito parecido e é muito relacionado, né? Com aquilo que a gente já viu ali no decreto, né? Nas disposições gerais da Lei 8080, né? No artigo 2º, onde ele replica, né? A frase constitucional que saúde é um direito, né, fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, fala no inciso 1º que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos, de doenças e de outros agravos, e também no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação, né? E ele reforça, né, que o dever do Estado ele não exclui o dever das pessoas, das famílias, das empresas e da sociedade, tá bom? Então, ele não exclui que uma empresa ela pode prestar serviços de saúde para uma população e cobrar por isso, né? Obviamente, o Estado ele tem que garantir esse pagamento, entendem? Por exemplo, eu tenho um laboratório, né? Eu tenho um laboratório de análises clínicas, laboratório de fazer exames de sangue. E aí, esse laboratório é meu, é uma empresa privada minha, certo? E eu posso ter, isso está dentro da legislação, posso prestar o serviço, tá bom? O que o Estado deve já que ele não tem o meu serviço, o serviço que eu disponibilizo dele próprio, ele me contrata, me contratualiza para prestar esse serviço, tá certo? Isso pode, isso está aí garantido em lei, reafirmado no decreto, é uma frase lá da Constituição Federal, tá bom? Com relação à iniciativa privada, ok? Com relação à iniciativa privada. Essa frase, gente, na verdade, esses dois incisos, eles deixam em aberto algo que hoje se vê muito, que é a judicialização, tá? É a judicialização. Em que ponto, professora? Eu estou precisando fazer uma cirurgia, não, precisando fazer uma arteriografia, uma embolização cerebral, pronto. Tem um aneurisma cerebral com risco de vida. Preciso fazer o procedimento de embolização cerebral, que custa 30 mil reais. Não consigo fazer o agendamento pelo SUS, porque ele, teoricamente, é um procedimento eletivo, né? Eu pago os 30 mil, faço um empréstimo, vendo casa, sei lá, faço alguma coisa, pago pelo procedimento. E aí eu vou pedir ressarcimento ao poder público. Ou então, se eu não tiver nada que vender, não tiver nada como conseguir o dinheiro, eu entro na justiça e exijo que a esfera federal ela pague pelo procedimento. E aí vai depender, gente, do tipo de procedimento, né? Existem procedimentos que são da esfera municipal, existem procedimentos que são obrigação da esfera estadual, existem procedimentos que são obrigação da esfera federal. Tá bom? Então, deixou muita brecha para essa questão da judicialização. E aí, né, a nível de organização do SUS, a gente vai ter exatamente esse formato, né? Ela precisa ser em rede, como a gente já viu, e essa rede,
vai precisar da regionalização e da hierarquização. Com relação à regionalização, nós vamos ter a distribuição geográfica do país, né? E dos estados e dos municípios, e assim sucessivamente. E com relação à hierarquização, é exatamente a sequência, né, dos níveis de atenção que nós vamos ter, tá bom? Então, nós poderemos vir aí a ter, né, diversos níveis, níveis diferentes, né, de níveis diferentes de atenção, tá bom? Então, é mais ou menos nesse contexto que a gente vai trabalhar a regionalização e a hierarquização. A regionalização, né, onde o gestor estadual, em articulação com os municípios, organiza o território em regiões de saúde, como eu já falei para vocês. E essas regiões de saúde são esse espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios, que a gente já viu esse conceito lá no print do decreto. Na verdade, né, a regionalização, ela trata de formas de concretizar o SUS na prática. Tanto a regionalização como a hierarquização, ela tem esse objetivo, né, os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente, dispostos em uma área geográfica delimitada e com a definição da população a ser atendida naquela região, tá? Para a organização do SUS, gente, a gente tem que ter um conteúdo mínimo das regiões, né? Em cada região de saúde, nós vamos precisar ter atenção primária, rede de urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e vigilância em saúde, tá? Então, basicamente, a gente vai precisar ter esse rol, né, de serviços de saúde disponíveis nessas regiões, certo? E aí, gente, cada um desses já contempla uma gama, né? Porque se você for para atenção primária, você vai ter toda a rede de acesso, né, ao SUS, né? Primeiro acesso ali ao SUS. A urgência e emergência, a gente vai ter a rede de unidades de pronto atendimento, né? Que vão direcionar esse paciente para onde é melhor o tratamento dele. E a atenção psicossocial, né? Que é partindo do princípio que nós, né, tivemos a reforma, né, psiquiátrica e hoje se trabalha os pacientes com transtornos mentais, né, numa rede também de atenção psicossocial, e isso vocês vão ver mais detalhadamente sobre essa rede lá no quinto e sexto semestre, se eu não me engano, onde vocês vão ter a disciplina de enfermagem e saúde mental, 1 e 2, né? Quinto não, sexto semestre. Desculpe, não tenho essa certeza se é no quinto ou se é no sexto. Mas, enfim, vocês vão ter essa disciplina, né? Sobretudo os meninos da enfermagem, eu não sei na grade da fisioterapia, né? Nós temos atenção ambulatorial especializada, né, hospitalar, então a gente tem aí o hospital como dentro dessa rede de assistência, né? E a gente tem a vigilância em saúde, né? A vigilância em saúde, gente, a gente pensa que é um ponto só, né? Ou a gente se remete à vigilância sanitária. Mas não, gente, a vigilância sanitária é todo esse rol aqui dessa última imagem que vocês estão vendo, né? Tem a parte de imunização, de controle de endemias, os sistemas de informação, controles de água, a vigilância sanitária, promoção à saúde, epidemiologia, enfim, educação, uma série, né, de agrupamentos com relação a esse setor. Nós temos, né, nós temos a hierarquização, que a gente já viu, aqui desconfigurou.
A organização das ações dos serviços de saúde em níveis de complexidade crescentes, visando garantir o acesso do usuário a estes, né? E o que é o acesso? Né? O acesso será ordenado pela atenção primária. Então, o ordenador da entrada do paciente no serviço é a atenção primária, né, e deve ser baseado na avaliação da gravidade de risco individual e coletivo e no critério cronológico. Então, a gente tem que ter sistemas de acolhimento com classificação de risco em cada unidade de atenção primária. Não é a triagem, gente, tá? É diferente de triagem. O acolhimento, ele está dentro da portaria do Humaniza SUS, né? E ele trata exatamente nesse contexto, né, do categorizar pela gravidade de risco, certo? E não por quem chegou primeiro. E, obviamente, respeitando o critério cronológico. Como é que se dá isso, professora? Me explique. Então, a gente trabalha com sistemas de acolhimento de classificação de risco. Um deles é o Humaniza SUS, né? Está dentro da portaria. Outro é o Manchester, por exemplo, que é um sistema muito conhecido. Professor, e não é só, esses sistemas não é só para as UPAs, para o hospital, não. Né? Esses sistemas, eles também deveriam ser realizados nas portas de entrada, né, que são a atenção primária, nas unidades básicas. E aí a gente tem eu tenho um paciente que ele foi classificado como de alto risco, que ele tem 18 anos. Eu tenho dois pacientes que eles foram classificados como médio risco, um tem 80 anos e acabou de chegar, e o outro tem 40 anos e chegou antes do jovem de 18 anos. Quem é que vai primeiro? Qual a sequência? Vai primeiro o jovem, porque primeiro é a gravidade, então ele é de alto risco. Depois desses dois, vai o jovem, né, de 80 anos, tá certo? Vai ser primeiro atendido. Então, vocês viram, eu cheguei o primeiro e um jovem vai passar na minha frente, um idoso vai passar na minha frente e eu vou ficar lá para trás. Então, vai primeiro gravidade, depois critério cronológico, tá? E aí, como porta de entrada, né? Como eu já tinha falado, basicamente a gente vai ter atenção primária e as UPAs, né? O serviço psicossocial, a atenção psicossocial, gente, ela também é uma porta de entrada, mas usualmente, como elas não têm condições de ter atendimento nas 24 horas, elas deixam esse direcionamento ou pela atenção primária, se for nos casos de sofrimento psicossocial que dê para entrar de forma eletiva, ou ela deixa para as UPAs, né? E o SAMU, esse atendimento mais emergencial, para depois um posterior encaminhamento para atenção psicossocial. E os serviços especiais de acesso aberto, né, nem sempre, gente, eles existem em todos os municípios, tá bom? Eles são, e a gente já viu que eles são serviços específicos para atendimento da pessoa que, em razão de agravo, necessita de atendimento especial, tá bom? O planejamento da saúde, né? Como é que deve se dar esse planejamento? Esse planejamento, gente, ele tem que ser baseado em informações. Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai planejar alguma coisa, gente, obviamente, a informação, tá? Não tem como eu planejar nada na vida se eu não tiver números. Vamos lá, vocês estão planejando viajar para os Estados Unidos assim que a pandemia passar, né? E aí? Como é que vocês vão fazer isso, né? Tem que pensar qual o período que eu vou, qual o melhor período, tem que investigar qual o período para ir lá, melhor período para ir lá, quanto eu vou gastar, quantos dias eu vou passar, eu vou em qual avião, eu vou me hospedar onde, né? Eu vou levar dólar em espécie, em folhinhas, ou eu vou levar dólar em cartão de crédito, entende?
Então, a gente tem que pensar no todo, no tudo. E isso é o planejamento, tá? Ele consiste em ajustar recursos financeiros às necessidades das políticas de saúde. Aí, depois de eu planejar, gente, eu chego à conclusão que eu não tenho dinheiro para ir para os Estados Unidos. Né? Certo? Aí, de repente, eu penso numa outra, né? Aqui a nível nacional. Vou para o Beto Carreiro World, por exemplo. Né? Eu queria ir para a Disney, né? Eu não consigo ir para a Disney. Aí eu vou para o Beto Carreiro World. De repente, né? Pode ser que eu refaça aí o meu planejamento e eu consiga adequar o meu recurso financeiro às minhas necessidades de passear, né? De viajar. Certo? Então, é mais ou menos isso que acontece no planejamento da saúde. É obrigatório para os entes públicos, então, nas 3 esferas, é obrigatório planejar a saúde. Ela vai seguir as diretrizes do Conselho Nacional de Saúde. Ela é ascendente de base municipal, ouvidos aos conselhos de saúde, né? Então, primeiro eu planejo e eu levo esse planejamento para o Conselho Municipal de Saúde para aprovação do conselho. E é preciso que haja a construção do mapa da saúde, gente. O que é o mapa da saúde? São exatamente essas informações que eu acabei de falar, quando eu citei o exemplo da viagem, né? O mapa da saúde é um instrumento de planejamento, onde vai ter uma descrição geográfica da distribuição dos recursos humanos, das ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada. Então, é onde eu vou ver, hotel, tantos dólares, passagens aéreas, tantos dólares, né? Ingressos lá para a Disney, tantos dólares. Alimentação, uma média de tantos dólares. Entendem? Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente faz o planejamento da saúde. E aí, gente, nesse quesito de assistência à saúde, a gente vai entender que o objetivo da integralidade, o objetivo das redes de atenção à saúde são exatamente garantir a integralidade, tá? A integralidade da assistência à saúde, ela se inicia e se completa na rede de atenção à saúde, mediante o referenciamento do usuário na rede regional e interestadual, conforme pactuado nas comissões intergestores, tá? Então, a rede de atenção, ela precisa ser desenhada conjuntamente, né? Para que eu, município de Sobral, diga qual vai ser o meu papel dentro da rede. Vou dar um exemplo da rede de urgência e emergência, tá? Em 2014, a gente teve uma reunião para desenhar a rede de atenção de urgência e emergência aqui da região norte. Sobral contratou a professora Maria Ami, que é uma craque em desenho de rede de urgência e emergência. E ela veio para nos ensinar, foi uma oficina de 2 dias, né? Para no final a gente montar um grupo de continuidade a essa construção dessa rede, né? Porque ela vem com a expertise do que é a rede, ela nos capacita para que a gente trabalhe em cima da nossa rede, porque é baseado no conhecimento geográfico local que nós temos. Para essa oficina, gente, foram convidados todos os secretários dos municípios, dos 55 municípios que fazem parte daqui da região. Foram convidados os 5 coordenadores, na época a gente chamava de regionais de saúde, né, que é Caraú, Camusim, Crateús, Tianguá e Sobral, né? Foram convocados todos os diretores dos hospitais daqui de Sobral e das regionais de saúde, né? Então, Tianguá, todos os hospitais, né, foram convocados os seus diretores, e assim sucessivamente. Então, gente, na reunião, por baixo, deveria ter umas 70, 80 pessoas nessa reunião, né? Ainda podia aglomerar, né? Ainda podia ter muita gente. E aí, gente, vocês sabem quantas pessoas tinham? Chutem aí.
Quantas pessoas vocês acham que participaram desse primeiro momento, dessa oficina? Mais ou menos isso, tá, Lucas? Mais ou menos 15 pessoas, né? Dessas 15 pessoas, a grande maioria era da onde? Daqui de Sobral, né? Tava a secretária de saúde da época, a doutora Mônica, tava a coordenadora da regional, que era a doutora Lucila, né, na época. Estávamos eu, como diretora do Hospital do Coração, doutor Ardi, como diretor do HRN, estava o doutor Zósimo, como representante da direção geral da Santa Casa, estava a Adriana, não lembro quem era que estava. Aí eu sei que estava o diretor do hospital de Acaraú, estava o coordenador da regional de Tianguá e de Acaraú também. E, enfim, e pronto. E um ou dois, três secretários de saúde. Enfim, como é que você discute, né, organizar uma rede de atenção desse jeito? Ah, e estava o doutor Carlos Hilton da Policlínica. A gente não tinha UPA na época, né? Entendem? Então não andou, não foi. Acabaram que desenharam sozinhos, né? Essa rede de atenção. Cada município não tem a sua corresponsabilidade. Por que isso, professora? Porque as pessoas não dão valor a isso? Porque tem que ser pactuado, gente. Eu tenho que ter no meu município o mínimo que me é obrigado, e eu não tenho. Aí eu vou participar de um desenho de uma rede de atenção, onde eu vou ter que construir coisa no meu município que eu não quero construir, que não vale a pena construir. Entende? Então é mais ou menos nessa linha, infelizmente. E aí a gente tem, né, com relação ainda à assistência à saúde, em busca dessa integralidade da assistência, né, a gente vai ter o RENASES, né, e o RENAME. O RENASES é a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, obviamente oferecidos pelo SUS, né, e o RENAME é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que também são os medicamentos que são distribuídos aí pelo SUS, tá? O RENAME, sobretudo, ele precisa sofrer atualizações, né, com a frequência maior, né, do que o RENASES, tá? São ambos criados pelo Ministério da Saúde, atualizados a cada 2 anos, né, e admitem listas específicas e complementares por parte dos estados, Distrito Federal e municípios. Então, nesse contexto, a gente tem e a gente consegue trabalhar os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas a partir do RENASES e do RENAME, né? Porque os dois juntos, descreve quais são os serviços serviços e assistência à saúde que nós temos disponível no SUS, e o outro, os protocolos medicamentosos, né? E aí, dentro do protocolo clínico das diretrizes terapêuticas, a gente vai precisar estar subsidiado aí no RENAME e no RENASES, né? E a articulação interfederativa, né, ela vai se dar exatamente, gente, pelas comissões intergestoriais, né, como CIT, CIB, CIR, né, que se reúnem mensalmente, né, e decidem sobre a gestão de forma pactuada, de forma cooperativa, né. A gente tem a CIR, que é a Comissão de Intergestores Regionais, né, ela está vinculada à Secretaria Estadual de Saúde. Nós temos a CIB, né, que é uma comissão de intergestores bipartite, nós temos a comissão de intergestores tripartite, que é a CIT, né, isso nas 3 esferas. A gente tem algumas competências de cada uma delas, né,
que a gente não vai se detalhar aqui, eu trouxe para vocês conhecerem. E por último, né, o que eu tenho para apresentar para vocês, ainda dentro desse decreto, é exatamente, gente, o COAP, né? A COAP, na verdade. Que nós temos dentro do decreto, né, 7.508, nós temos o contrato organizativo da ação pública de saúde. O que é esse contrato? É um acordo, né, com a colaboração firmado entre os entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde, tá? Então, é aquilo que eu já falei. Cada município senta, através aí dessas comissões, e eles definem quais são as suas necessidades de saúde, e a partir dessas necessidades de saúde, quem tem condições de oferecer esses serviços de saúde, né? E aí, baseado nisso, eles fazem um contrato, né, de colaboração uns com os outros, tá? E aí a gente também tem as diretrizes básicas, né, para esse COAP, né? Onde há o estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário e a apuração permanente das necessidades e interesses do usuário e a publicidade dos direitos e deveres do usuário em todas as unidades de saúde, inclusive nas unidades privadas, né? E complementar. E aí o artigo, ele ainda também, né, tem, em sua organização, a humanização do atendimento do usuário será um fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde. Então, eu que sou prestadora de serviço, por exemplo, a gente elabora um plano operativo, né? Dentro desse plano operativo, eu tenho que descrever como é que é a minha instituição, né? Como é que eu trabalho a questão da humanização, como é que eu trabalho as políticas, né, fundamentais do SUS, tá? E o que é que eu tenho para servir, quais são os serviços que eu tenho disponíveis, né? E baseado nesses serviços que eu vou ter disponíveis, eu vou organizar essa pactuação, né? Então, a humanização é um deles, é determinante, é fundamental. Eu tenho que apresentar quais são as ações de humanização que eu oferto para o meu usuário, e se elas estão inseridas dentro da Política Nacional de Humanização, né, que é a PNH, as normas de elaboração e fluxos do contrato e o Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, porque ele é que vai fazer todo o controle e a fiscalização do que está dentro do contrato, tá bom? Então, a gente vai trabalhar basicamente nesse contexto, tá certo? Dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas? Sem perguntas, sem dúvidas. Então, vou parar aqui a gravação.